não existe racismo estrutural no Brasil? Meu nome é Leonardo Cardi, tenho 42 anos, sou empresário e comunicador. Bom, para iniciar, eu acredito, pastor, que eu acho que é uma interpretação completamente, na verdade é uma afirmação bem equivocada, porque desde a formação desse país, né, desde o princípio, o classismo já se estabeleceu com os índios, né? Quando vieram os portugueses para o Brasil, as primeiras incursões em que tentou-se manipular os índios de uma forma a subjugá-los, né? Já é, de certa forma, a imposição de um racismo. O que seria isso? Um sectarismo, uma forma de punir, né, ou individualizar por conta da raça. Por assim, esta raça tem este acesso, nós temos este acesso. Isso já é, de certa forma, um classismo sendo estabelecido já no primórdio aí das incursões portuguesas da exploração. Não só da exploração dos portugueses no Brasil, mas toda a expansão marítima no mundo todo. Isso ocorreu em diversos pontos da história. E esse classismo ele foi se estabelecendo e se estruturando dentro das sociedades. Isso foi acontecendo e foi manifestado, e é manifesto hoje em todos os sentidos, em todos os vieses da sociedade. Tá? Por exemplo, áreas sociais. O audiovisual tem muita expressão cultural classista, racista. Dentro das religiões existe também muitas religiões que têm classismo e racismo. E apesar de que nós não estamos falando do que eu vou citar agora, mas xenofobia e misoginia tem também grande semelhança com o racismo, né? Não é o foco aqui, o escopo da discussão. Mas o racismo, ele cria uma doença grave na sociedade e criou uma doença grave que uns podem ter, outros não podem ter determinada coisa. E isso também está ligado à questão econômica, claro, mas basicamente há uma interpretação do sujeito de que aquela raça é inferior. E isso é tão grave, mas tão grave, não só falando parafraseando pessoas mas sábias aí que falaram do Holocausto, mas eu falo por mim próprio. A minha experiência de vida em todo o audiovisual, eu sou da área de audiovisual, sempre, de tudo que eu estudei, eu encontrei sempre viés racista em todo tipo de obra. Nem que seja o mínimo possível, mas existe. Por exemplo, dentro da TV brasileira, as novelas, né, vocês devem saber do que eu vou falar. Os negros, né, sempre são os serviçais, os criados, né, sempre é a empregada doméstica. Era assim. Agora está mudando esse formato. Mas ficou muito tempo. A minha infância toda, eu tenho 42 anos, a minha infância toda, as novelas que eu assisti, que a minha família assistiu, sempre teve reflexo da sociedade esse racismo estrutural. Agora, falar que não existe racismo estrutural é a mesma coisa que negar a exploração dos povos originários, que são os índios. O genocídio que foi cometido no princípio das incursões marítimas aqui no Brasil, principalmente na catequização. Foi a imposição da religião cristã para que os índios trocassem a sua matriz de crença por uma matriz embranquecida da Europa, que também não faz sentido. Por quê? Em suma, se existe uma matriz já religiosa pré-estabelecida, assim como há milênios nessa terra, por que impor uma religião contrária à crença daquele povo? Por que não caminhar de forma, como é um termo próprio cunhado pelo próprio papado, né, pela Igreja Católica, ser ecumênico, respeitar as diferenças religiosas? E aí também entra na questão do racismo. Por exemplo, o sincretismo religioso, que foi imposto pelo cristianismo. Já chegamos quase na metade do tempo. Desculpa, pastor. Me perdoe. Eu gostaria de... Imagina. Não, informações bastante importantes. Por favor. Então, o cristianismo se expande pelo convencimento, inclusive contra as armas. O cristianismo é, por natureza, uma visão de mundo que se expandiu contra as armas. Isso é um outro ponto. E quanto a nós aqui no Brasil, nós demos uma solução pacífica à tensão racial chamada mestiçagem. Nós somos um povo mestiço. Eu, quando era criança, na escola, eu estudava assim. Nós somos um povo mestiço. Hoje em dia não se ensina mais isso. A mestiçagem é um tratado de paz à tensão racial.
Qualquer lugar que eu vá do Brasil, e aqui se repete a mesma coisa, eu olho as pessoas aqui que estão aqui, tem todas as cores. Nós temos uma beleza impressionante. E por isso que no Brasil nós tivemos oportunidades que muitas vezes outros países não tiveram. Vou dar um exemplo de uma oportunidade dessa específica para o senhor. Nós tivemos um presidente da República Federativa no Brasil quase 100 anos antes de Obama nos Estados Unidos, Nilo Peçanha. Em 1910, nós tivemos um presidente negro no Brasil. O patrono da literatura nacional é considerado um negro, Machado de Assis. Mas Muito bom, professor. Muito obrigado, viu?